Em março de 2026, Emergência Radioativa recolocou o caso do Césio-137 na conversa nacional. Mas existe um detalhe desconfortável logo na largada. A vida real foi mais absurda do que a ficção. No site oficial da Netflix, a minissérie aparece com estreia em 18 de março de 2026. 5 episódios e uma corrida contra o tempo para conter um desastre radiológico e salvar milhares de vidas. Então, este vídeo não é review, e sim um raio-x do que a série dramatiza e do que realmente aconteceu em Goiânia. Segundo o governo de Goiás, tudo começou em 13 de setembro de 1987, com um aparelho de radioterapia abandonado numa clínica desativada. 2 homens retiraram a peça, venderam como sucata e chegaram à cápsula que guardava 19 gramas de Césio-137. E aqui nasce a parte mais perturbadora de toda a história. O perigo não parecia perigo, porque não havia chama, não havia cheiro, não havia sirene, havia curiosidade. A Agência Internacional de Energia Atômica registra que, depois de rompida, a fonte chamou a atenção porque brilhava azul no escuro. O brilho atraiu parentes, amigos e vizinhos, e pequenos fragmentos foram levados para casas quase como lembrança. Em vez de um grande instante de explosão, a tragédia avançou em silêncio, de mão em mão, e de quintal em quintal. E o pior não era o brilho, era o tempo. A Agência Internacional de Energia Atômica diz que o pó radioativo se espalhou sem ser detectado por mais de 2 semanas. Quando a dimensão do acidente ficou clara, cerca de 250 pessoas tinham sido contaminadas e 4 morreram no primeiro mês. O caso virou um alerta internacional e passou a ser tratado como o pior acidente do mundo envolvendo uma fonte radioativa fora de uma usina nuclear. É por isso que a série acerta quando escolhe a palavra corrida, porque cientistas, médicos e equipes de resposta precisaram entender uma ameaça invisível. Enquanto o medo já dominava a cidade, as imagens históricas de triagem, monitoramento e descontaminação deixam isso ainda mais claro. O primeiro episódio da Netflix já abre com 2 homens encontrando uma cápsula de chumbo e um pó azul brilhante que parece valioso. Esse eixo central é fiel ao essencial. O que a série faz, como toda dramatização, é organizar o caos real em 5 capítulos de suspense. Essa escolha funciona na tela, mas também comprime a bagunça real. Na vida real, a crise foi mais espalhada, mais confusa e mais coletiva do que qualquer protagonista isolado consegue carregar. Passaram por ela catadores, famílias inteiras, donos de ferro velho, equipes médicas, técnicos, agentes públicos e moradores tentando descobrir em quem confiar. Então, quando a série muda nomes, condensa personagens e reorganiza a cronologia, ela está moldando a forma para caber no drama, não inventando o centro da tragédia. O núcleo continua intacto. Uma máquina abandonada, uma cadeia de sucata, um pó azul que parecia bonito e uma cidade percebendo tarde demais que já tinha sido exposta. Os registros oficiais de Goiás reforçam que o impacto foi muito maior do que a imagem de um caso isolado. Em nota pública de 2024, o governo estadual diz que a tragédia envolveu direta e indiretamente milhares de pessoas. A mesma publicação resume o tamanho da ferida, com 4 mortes, 249 casos de contaminação mais grave e cerca de 6.500 pessoas atingidas com algum grau de radiação. As filas de monitoramento e o estádio olímpico lotado mostram que a resposta também virou uma operação de massacre. Existe ainda outra camada que a ficção só consegue tocar de longe. E ela tem nome: memória.
O nome de Leide das Neves Ferreira continua sendo um dos símbolos mais dolorosos do caso. As filas de monitoramento, os terrenos demolidos, os equipamentos de triagem e o depósito definitivo em Abadia de Goiás mostram que essa história não terminou quando as manchetes esfriaram. A Agência Internacional de Energia Atômica resume esse legado de forma brutal. Um punhado de césio virou cerca de 3.000 metros cúbicos de lixo contaminado que precisa ficar isolado. 300 anos. É por isso que emergência radioativa funciona tão bem. Agora, porque devolve visibilidade a um caso que nunca deveria ter virado apenas lembrança de arquivo. E é por isso que a resposta mais honesta para a pergunta se a série exagera é desconfortável. A série adapta a forma, mas o coração da história já era assustador o bastante na vida real. Se você quiser, no próximo vídeo eu faço a comparação cena por cena entre a minissérie e os registros históricos. Porque, nesse caso, separar fato de ficção não diminui o impacto. Aumenta.